E agora a gente fala da recuperação de áreas degradadas, que faz parte das metas ambientais do Brasil assumidas perante o mundo. Uma das estratégias para isso é a conversão desses locais em áreas agricultáveis. Mas como é que fica a situação, por exemplo, de quem compra uma área degradada para converter em áreas de cultivo de soja, milho ou qualquer outra cultura, por exemplo? O que esse investidor precisa saber para garantir que aquela terra está de acordo com os requisitos do nosso Código Florestal? Quem fala mais sobre esse assunto com a gente é o Dr. Everson Gomes dos Santos, advogado especialista no tema. Seja muito bem-vindo, Dr. Everson. Obrigado, obrigado. Boa tarde, prazer falar com vocês. Boa tarde, o prazer é todo nosso de te receber aqui no Planeta Campo. E eu queria começar comentando, que segundo uma decisão recente aí do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, o produtor que adquirir uma área degradada em propriedades com danos ambientais, ele se torna responsável pelo problema. O que essa responsabilização significa na prática? Quais as implicações para esse novo comprador? Perfeito. De acordo com essa recente decisão do STJ, o novo proprietário, né, o novo adquirente daquela propriedade que eventualmente está degradada, ele se torna responsável civilmente por aquela degradação. Vamos supor que um proprietário comprou uma propriedade agora em 2023, mas o dano foi em 2022. Ele se torna também responsável por aquela degradação, mesmo que ele não seja responsável direto por ela. O Uhum. STJ entendeu que a responsabilidade nesse caso é solidária. Então, o novo adquirente ele se torna devedor, né, de uma prestação e ele pode ser cobrado judicialmente, eventualmente pelo credor, né, o Ministério Público, enfim, dependendo do credor, ele pode escolher em quem ele vai cobrar. Ele pode escolher o antigo proprietário como o atual também. E quando você fala de credor, o credor nesse caso é o próprio Ministério Público, órgãos Sim, federais, ambientais, certo? exatamente, exatamente. É porque o Ministério Público ele poderia entrar com uma ação de perdas e danos, né, decorrente daquela degradação, então isso pode ser cobrado do atual proprietário, sim. Uhum, perfeito. E aí, como que os novos compradores podem se precaver, desse problema? O que eles podem fazer para evitar isso? Perfeito, é uma excelente pergunta. Assim, isso já foi objeto aqui de discussão bastante aqui no escritório. Nosso entendimento que a gente recomenda para os nossos clientes é que seja feito uma due diligence ambiental. Na verdade, é um processo de investigação, né? Saber o histórico daquela propriedade, saber a atual situação dela, se a reserva legal atende os percentuais mínimos estabelecidos pelo Código Florestal. Então, é necessário, junto eventualmente, um advogado especializado, um contato com os órgãos ambientais, né, com os órgãos ambientais, para verificar a regularidade daquela área e se está tudo ok, para evitar, assim, eventuais problemas futuros. Uhum. Perfeito, muito bom. E aí o que acontece, por exemplo, mesmo que o novo proprietário alienar essa área degradada, ele ainda pode ser responsabilizado por esses danos ambientais? Como é que esses compradores podem se proteger caso eles decidam vender essas áreas posteriormente? Pode sim ser responsabilizado, no entendimento dessa recente decisão do STJ, todos que concorreram, não de maneira direta, para aquela degradação, eles podem ser responsabilizados. Então, se o bem ali foi degradado ano passado, né, todos os sucessores, né, os proprietários que adquirirem aquela propriedade não regularizar esse bem, essa área, ele pode sim ser responsabilizado e o que ele tem que fazer de fato é buscar a regularização dela perante os órgãos ambientais. Uhum. Alguns estados possuem alguns órgãos específicos para regularização ambiental, outros é por meio da Secretaria mesmo do Meio Ambiente Estadual. Então, ele tem que buscar exatamente isso, buscar solucionar aquele impasse ali se a área de fato estiver degradada. Então, ele tem que buscar essa regularização para que não tenha nenhum prejuízo futuro. Perfeito. Para quem atualmente já comprou uma área e depois que viu que essa área estava com problema, o que que faz, né? Como que segue agora? Você falou que precisa regularizar essas áreas. Qual seria o passo a passo? Qual seria a indicação de vocês de como proceder nesses casos? Sim, ele tem que buscar imediatamente a regularização ambiental dessas áreas por meio de contato com os órgãos ambientais, né, para verificar ali. Primeiro seria de fato aquele processo que eu mencionei de due diligence, né, um processo de investigação, para saber a situação da área e se de fato há degradação dela, eles têm que buscar perante os órgãos competentes a regularização dessas áreas. É Uhum. feito um requerimento, né, há necessidade também de um laudo ambiental para um engenheiro ambiental competente que vai definir ali qual é a situação para verificar, eventualmente fazer um PRA, né, um programa de regularização ambiental, para tentar buscar solucionar isso, eventualmente licenças ambientais, dependendo do objeto, né, se for uma agricultura, enfim, buscar as licenças ambientais, para que, como eu mencionei, ele não ser acionado posteriormente
por uma degradação que não foi ele que ocasionou, mas que agora ele é responsável solidariamente, né, e pode ser acionado judicialmente também. Uhum. Agora, exemplos práticos de danos ambientais, doutor Everson, seria, por exemplo, uma área de reserva legal que não está totalmente composta, ou a questão ali das APPs, de nascentes. Me dá alguns exemplos de quais seriam esses danos ambientais nas propriedades. Então, perfeito, exatamente esses mesmos, né? Tem um percentual mínimo de reserva legal estabelecido pelo Código Florestal, e se tiver não atender esse percentual mínimo, deve buscar a regularização do atendimento, né, previsto em lei, para que não tenha nenhum prejuízo. Exatamente isso. O mais comum que nós vemos, de fato, é a degradação ali de uma reserva legal que não atendimento aos percentuais mínimos estabelecidos, dependendo do meio ambiente ali. Então, acho que essa é a principal. Queimadas também, enfim, tudo isso que degrada o meio ambiente de forma dolosa ou culposa, ela tem que buscar a regularização dela e atendimento, principalmente a reserva legal, os percentuais mínimos. Perfeito. Doutor Everson Gomes dos Santos, advogado especialista em agronegócio, muito obrigada pela sua participação com a gente hoje aqui no Planeta Campo. Eu que agradeço, boa tarde. Muito boa tarde para você também. Planeta Campo, patrocínio. JBS, há 70 anos alimentando o que alimenta o mundo. UPL, reimaginando a sustentabilidade. Apoio, SLC Agrícola, produzindo com eficiência e sustentabilidade. Infinity, gestão de resíduos. Campo Forte, o nosso forte é fazer você produzir mais. Cotton Wrap, melhor solução para enfardamento de algodão, 100% brasileira. Associação Brasileira dos Criadores de Zebu, a BCZ de todos.